eu gostaria inicialmente que a gente, de fato, tivesse aqui nesse lugar, com o nosso pensamento, com a nossa concentração nesse ambiente. Porque a Terra passa, né, por momentos tão difíceis. Nós temos acompanhado aí nos noticiários, especialmente, né, no estado de Manaus, que tem ocorrido de perturbação, de doença, de aflição. As mídias sociais, na televisão especialmente, o dia todo trazendo informações. E os políticos também se mobilizando. Então, os Espíritos pedem para a gente mentalizar muito e vigiar e orar mais do que nunca nesses tempos atuais. Então, no momento em que a gente sai das nossas casas e a gente dedica, nem que seja uma hora do nosso tempo, para a gente ouvir falar de espiritualidade, de assuntos e de temas que nos preenchem a alma, de uma certa forma a gente está colaborando com o trabalho da espiritualidade no planeta. De outra forma, talvez nós estivéssemos, né, como a grande massa, comentando, criticando, né, e nos envolvendo nessa psicosfera doente que passa a Terra. De fato, não é somente a pandemia que é a doença, né, do planeta Terra. A doença do planeta Terra é sobretudo moral. E isso é muito evidente agora nesse tempo de passagem da Terra, de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, tudo vem à tona com muita força, né? Então, a gente vive um paralelo de muita dor, de muito sofrimento, de muitas mortes, né? de luto, e ao mesmo tempo de uma sociedade querendo, né, de todo jeito que a vacina venha e que isso passe. E aí a gente precisava perguntar, né, se a urgência mesmo é a gente não ter a doença, mas ter também comportamentos que ajudem a não provocar outras doenças, né? Ou se a gente está com essa vontade tão grande que a vacina venha, que é para a gente sair por aí fazendo exatamente tudo que a gente fazia, que a gente acha que está certo. Então, é só uma observação para nós, os espíritas, que sabemos que não é castigo de Deus, que essas coisas acontecem, que nós precisamos colaborar, né, com o planeta Terra, neste momento, exatamente. Bom, então vamos para o tema da noite, porque a gente vai falar de um tema, é o penúltimo subtema que está dentro da lei de adoração, que é uma das leis morais que Kardec organizou na terceira parte do Livro dos Espíritos. E aí já falamos aqui do ato de adoração, já falamos aqui da prece, e vamos falar hoje de politeísmo, que é, na verdade, a crença em vários deuses. Então, durante muito tempo na história da humanidade, várias civilizações, vários povos civilizados, eles criam, né, que existiam vários deuses, várias forças, que eles consideravam forças sobrenaturais, forças essas que eram ocultas e invisíveis, e aí eles davam a essas forças o nome de deuses. Então, a gente vai trazer rapidamente aqui alguns exemplos de alguns povos que tinham essa prática politeísta. Então, nós vamos ver aí, por exemplo, a civilização egípcia, a civilização que sobreviveu à custa do rio Nilo, o rio que fertilizava e sustentava a população, que vivia basicamente da agricultura. Então, os egípcios, eles tinham aí vários deuses. Uma característica dos deuses egípcios eles tinham formato de humanos muitas vezes, mas também de animais. Porque como esse povo não sabia exatamente explicar de onde vinham essas divindades, eles associavam essas divindades àqueles animais que faziam parte do seu cotidiano. Então, nós vamos ver aí, olha, Osíris, que é o deus da vida após a morte, Ísis, deusa da maternidade, Horus, deus da vingança, do céu, da proteção e da guerra, Thor, deus do conhecimento e sabedoria, Ra, deus do sol, Sete, deus das tempestades, do deserto e do caos, Anum, rei dos deuses e deus dos ventos, Pat,
Deus das orações, das artes e da verdade. Ator, Deus do céu, do amor, da beleza e da música. Sekhmet, Deus do fogo, da guerra e da medicina. Anubis, protetor dos mortos e embalsamento. Os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte e eles tinham a prática de embalsamar os corpos, e esse embalsamento durava um período, e eles acreditavam que durante esse período era um tempo em que a alma se desprenderia e sobreviveria após a vida física. E Mat, Deus da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Então a gente vai ver, a exemplo aí dos egípcios, que para os interesses do povo daquela civilização, eles determinavam Deus. Se eles queriam guerrear, eles evocavam Deus. Se eles queriam a fertilidade, se eles queriam o amor, se eles queriam a sabedoria. Então, para cada interesse particular, eles tinham um Deus em que eles professavam essa fé, e esses deuses eles existiam para isso mesmo, para defender interesses particulares. Então, daí a infinidade de deuses que era cultuado pelo povo egípcio. Eles acreditavam tanto nessa força sobrenatural, nessa força, e aí quem quiser se aprofundar nisso vai estudar a história de Ísis e Osíris, e a partir daí o rio Nilo, as águas do rio Nilo, que eles não associavam as enchentes ou as chuvas na nascente do rio Nilo com o período de fertilidade do rio, quando o rio trazia as águas e, consequentemente, alagava a margem do rio e ali ficava humus e dava para a agricultura. Eles associavam isso aos deuses, E aí tem uma história que envolve Ísis, Osíris, com o rio Nilo, que era o rio que dava sobrevivência ao povo egípcio. Então, tudo era associado a essa força dos deuses. Os deuses gregos, os deuses romanos, Então, aí, tem aí várias imagens dos deuses gregos, e aqui nessa imagem a gente vai ver que os deuses gregos, por exemplo, Zeus, os mais importantes deuses da Grécia antiga, o deus mais poderoso, o Poseidon, o deus das águas. A gente vê até filme, desenho animado que fala na força de Poseidon, Os romanos, como eles absorveram muitas das características da religião grega, eles simplesmente, o deus dos gregos, Zeus, era Juno na civilização romana. Então, a gente vai ver aí, Baco, Ceres, Diana, Febo, Juno, Júpiter, Marte, Mercúrio, Minerva, são deuses romanos associados aos nomes dos deuses gregos. Daí a gente entender que tem a civilização greco-romana. Então a gente vai ver aí, Juno, Ceres, Vesta, Júpiter, Neto. Então, vários deuses, tanto na civilização romana como na civilização grega. É interessante que na civilização grega, os deuses, eles tinham características humanas. Então, se a gente vê aí essa primeira imagem, eles tinham uma face, uma aparência humana, ao contrário dos deuses do Egito Antigo. E essa aparência humana dos deuses gregos não era somente na aparência. Os deuses gregos, eles também tinham virtudes e vícios como os humanos. Eles tinham relações de proteção àqueles que eles simpatizavam, e tinham também perseguição àqueles que eles não simpatizavam. Então, características meramente humanas, de simpatia e antipatia, de amizade e inimizade, era uma característica dos deuses gregos. Muito compreendido ou muito confuso aí, de que esses deuses, eles se diferenciavam dos humanos apenas porque eles eram imortais e os humanos eram mortais.
Acontece que na mitologia grega, esses deuses, eles se relacionavam, inclusive, amorosamente com os encarnados, com os seres humanos encarnados. E eles não eram deuses que viviam em um lugar, eles viviam no monte, né? no Olimpo, que ficava a 3.000 metros de altura no norte da Grécia. Então eles tinham um lugar circunscrito, que é ali onde habitavam esses deuses. Essa relação ela era bem, digamos assim, também a exemplo do Egito, bem próxima, né? Então, eles também protegiam das guerras, eles também protegiam as famílias. Então, por exemplo, quem lê os romances de Emmanuel, há 2.000 anos, né? 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, então vai ver que Emmanuel retrata essas histórias na Roma Antiga. E os patrícios, que era a classe social mais abastada de Roma, eles tinham uma fidelidade muito grande a esses deuses. Era a religião que eles processavam, a religião politeísta. Então, quem leu a lição vai lembrar que a esposa de Públio Lentulus, que é uma das reencarnações de Emmanuel, um senador romano, que era um homem da República, uma autoridade, e que, portanto, mais do que outros povos, porque era patrício, tinha por fidelidade a adoração desses deuses. E Lívia, a sua esposa, a partir da doença da sua filha, ela conheceu Jesus, ela conheceu o Evangelho de Jesus, ela assistia, mesmo que à distância, disfarçada de plebeia, né, vestida de roupas simples, porque ela, como esposa de um senador, se ela fosse pega professando uma outra crença que não a politeísta, ela era penalizada por isso. Então, eu estou lendo recentemente um livro chamado Renúncia, que é o 3º livro da coleção desse romance. E nesse livro, aliás, desculpa, eu estou lendo Renúncia, mas essa passagem que eu vou falar é no livro 50 anos depois, em que trata da reencarnação de Emmanuel como Nestório, que é um escravo, ele é escravizado pela família romana, pelo povo romano, e a família de onde ele é escravo, naquela casa, um escravo, né, que serve aquela família, a família começa a passar por dificuldades, porque a classe política, os patrícios romanos, eles tinham muitas estratégias, assim como é o poder que a gente conhece até hoje. E aí a dona da casa, ela sempre recorre à deusa da família, faz as suas preces para que a deusa da família traga paz ao lar. Então, semelhante a nós que temos uma relação com os espíritos, esses povos tinham com vários deuses. A diferença é que esses deuses, eles tinham interesses pessoais. Então, para cada interesse daquela sociedade, eles recorriam a um deus. Então, eram vários, imaginemos, vários deuses tratando dos interesses do Lúcia, de Vanessa, de Etienne, de Rogério. Como é que ficava essa justiça no universo? Porque os interesses de Lúcia podiam ser diferentes dos interesses de Vanessa. E em meio a tudo isso ainda tinha as pitonisas, que elas atendiam os oráculos, que Herculano Pires disse que o oráculo podia ser um ambiente como esse, em que as entidades, né, se apresentavam, podia ser o próprio médium, podia ser um bosque, podia ser, enfim, qualquer coisa que tratasse dessas relações invisíveis ou sobrenaturais. Então, as pitonisas, que são os médiuns hoje, elas eram consultadas e elas transmitiam a mensagem do espírito, que é o que o espírito trata com muita naturalidade, só que os espíritos, para o povo dessa época, eles eram deuses. Porque eles traziam informações, mas ninguém via quem era que falava. Quem falava era a médium ou a pitonisa, né, que era chamada de pitonisa, e existia um sacerdote que fazia a interpretação
Então veja, então hoje a doutrina espírita, a gente tem, por exemplo, uma sessão, uma reunião mediúnica, em que o médium, ele traz a mensagem do espírito e existe alguém que dialoga com ele. Nessa época existia a pitonisa, que seria a médium, existia a entidade comunicando o espírito, que era considerado um Deus, e o sacerdote que iria interpretar essa mensagem. E em meio a isso, existiam também os médios de cura. Um desses sacerdotes, que era um médio de cura na Grécia Antiga, era Hipócrates, o pai da medicina, que hoje é conhecido como pai da medicina. Então, essa relação de Deus, de sobrenatural, de magia muitas vezes, né, de feitiçaria muitas vezes. De novo, quem lê os romances de Emmanuel, que é um romance de época, vai ver muito bem exemplos dessas práticas aí. Bom, essa é a ideia que a gente tem. Ainda há religiões, por exemplo, as religiões de matriz africana, que tem uma relação com as entidades, né, que eles fazem pactos, a entidade se materializa, a entidade é o espírito, e o médium ou o trabalhador das religiões de matriz africana muitas vezes faz pactos, é uma relação de troca. Em troca de algumas oferendas, aquele espírito atende às necessidades daquelas pessoas que buscam aqueles trabalhos, né? As religiões indígenas também, as tribos, elas têm uma relação com as divindades, várias divindades. Então, é uma forma também de politeísmo. De fato, a gente vem conhecer a religião monoteísta, que é a crença em um único Deus, mais efetivamente com Moisés, no Antigo Testamento. Porque o povo hebreu, do patriarcado de Moisés, vai deixar, ou ele vai fazer um esforço grande para que as pessoas deixem de adorar deuses, né? Deixem de ter essa relação com várias entidades ou várias figuras mitológicas e passem a acreditar na existência de um único Deus. E o que é que o Espiritismo diz sobre isso, né? Que é o nosso foco da noite. Então, nesse capítulo, Kardec faz duas perguntas aos Espíritos. A primeira pergunta é: por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora falsa? Por que aqui o Espiritismo diz que o politeísmo é falso? Né? Então a gente vai desenvolvendo o tema aqui para a gente compreender. Por que a prática politeísta é falsa? Porque a gente acredita que existe uma única força superior, uma força suprema, que se denomina Deus. Aí ele diz assim: olha, o pensamento de um Deus único não poderia ser do homem, senão o resultado de suas ideias. O que é que os Espíritos querem dizer com isso? À medida que o homem vai progredindo, aquelas ideias, ou aqueles conceitos, ou aquilo que se apresenta como uma verdade, ela vai sendo posta em xeque, ela vai sendo questionada, porque o homem vai utilizando a razão e a inteligência, e vai passando aí a estabelecer outros critérios, e portanto isso significa que este homem, ele está evoluindo, o seu pensamento e as suas ideias mudam. Se a gente pensar que tem muitas coisas que a gente pensava, que a gente acreditava, que a gente defendia há, vamos dizer, 10 anos atrás, e que hoje a gente já pensa completamente diferente, a gente entende que é porque hoje a gente já tem um outro entendimento das coisas, correto? Assim é a evolução da humanidade. Eles continuam dizendo: incapaz em sua ignorância de conceber um ser imaterial, ou seja, as pessoas da época, como é que vai falar de algo, né? De algo que apresenta alguns resultados? Então, por exemplo, os reis na antiguidade, os reis, eles faziam consultas mediúnicas quando eles tinham que ir enfrentar, formar os seus exércitos para entrar em guerra com outro povo. E
rei, a majestade, naquele todo o poder temporal, ele sempre recorria a um sacerdote, né, que fazia lá os seus mecanismos de consultar as forças invisíveis para saber se era o momento certo, quais estratégias deveria ocorrer, etc. A ponto de muitos reis, então, eu gosto muito de série de época, né? Então, eu assisti Versalhes, eu assisti outros filmes que mostram muitas vezes os reis, eles eram derrotados em suas batalhas, porque eles tinham sido avisados que eles iam, né, não iam ter sucesso a batalha, mesmo assim eles, por força, por pressão, poder, tinham a guerra. Então, muitos eram dizimados, mas também há casos de recuo, porque eles entendiam que não seriam bem-sucedidos. Então, eles dizem assim, olha, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, porque tinha um resultado, mas não se via como. Então, diante dessa dificuldade de entender que força era essa, eles são, quer dizer, por isso que os deuses têm aparências humanas, por isso que os deuses egípcios, eles têm a aparência de, muitas vezes, de animais que tinham a ver com a história daquele povo, né? Tudo que não compreendia devia ser obra de uma força sobrenatural. E daí a crença em tantas potências distintas, havia os efeitos. Não havia senão, porque não havia senão, existia algo sobrenatural. Essa lei de adoração, que está na terceira parte do livro dos Espíritos, ela diz o tempo todo, os Espíritos dizem o tempo todo, nós temos no nosso íntimo a crença na existência de Deus. Ainda que a gente não saiba explicar, ainda que a gente não tenha condição de entender, todos nós, de todos os tempos, de várias civilizações, temos dentro de nós essa crença de que há uma força superior. A nossa ignorância estabelece que a gente precisa dar uma materialidade a essa força. Certo? É essa a ideia que os Espíritos trazem. E aí a segunda pergunta é: os fenômenos espíritas, tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não fizeram na pluralidade dos deuses? Porque todas essas comunicações que falamos aqui, dessas pitonisas, né, dessas consultas que havia, das feiticeiras, daquelas mulheres que tinham determinados poderes sobrenaturais, que fazem dedos para casamentos serem dissolvidos, para que fortunas ficassem nas mãos de determinadas pessoas. Essas como é que se diz assim, fenômenos espíritas. Existiam entidades espirituais ali por trás. Aí a gente poderia perguntar, mas essas entidades espirituais, elas agiam no mal? Sim. Assim como hoje, há espíritos que estão trabalhando no bem e há espíritos que estão trabalhando para que haja perturbação, conflitos, doenças, violências. O tempo todo nós aprendemos que nós somos assediados por essas forças invisíveis. O nosso proceder, o nosso comportamento, os nossos interesses atraem essas companhias, boas, harmoniosas ou desequilibradas, tanto quanto nós, dependendo do estágio em que a gente se encontra. Não é assim? Aí os Espíritos respondem, sem dúvida, porque os homens, chamando Deus tudo que era sobre-humano, os Espíritos eram deuses para eles, assim como dissemos. E por isso que quando o homem se distingue entre todos os outros por suas ações, seu gênio, um poder oculto, incompreendido pelo vulgo, faziam um Deus e se lhe rendiam um culto depois da sua morte. Muitas pessoas, homens e mulheres que detinham esses poderes, que não são sobrenaturais, hoje a gente sabe,
são poderes naturais. Apenas algumas pessoas elas têm essa faculdade orgânica de perceber, de visualizar, de sentir a presença dos Espíritos. É, digamos assim, um dom, algo que algumas pessoas desenvolvem mais do que outras. Porque todos nós aprendemos com Kardec que sofremos influência dos Espíritos. Então, em menor grau, nós somos médios. Porque se nós somos intuídos, se nós somos inspirados, se os nossos pensamentos captam outros pensamentos, nós somos, de fato, médios. Né? Acontece que há pessoas que elas têm essa faculdade mais ostensiva. Então, por exemplo, se um médium que tem essa faculdade mais ostensiva, ele chegar num determinado lugar em que haja muita perturbação, é possível que ele perceba entidades espirituais. Ele sinta que ele sai dali com dor de cabeça, com mal-estar. Da mesma forma, se ele for para um lugar que está harmonizado, que está equilibrado, sabe coisas boas, ele consegue sentir a psicosfera e saber que ali tem espíritos de luz, espíritos iluminados. Espíritos bons que trazem para a gente também boa vibração, também boas energias. E aí, gente, a gente vai adentrar agora, pegando aqui o capítulo 17 da Gênese, que é também um dos livros da codificação, para a gente começar a falar aqui um pouquinho de Deus, né? Deus, essa força, essa potência que as religiões, sobretudo a partir do cristianismo, começaram a estabelecer uma relação mais direta com Deus, né? Falar de Deus, saber que Deus existe, se segurar na mão de Deus, fazer prece a Deus, né? Falar de Deus o tempo todo. Só que para nós espíritas, a partir da questão que Kardec pergunta, a primeira questão do livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: que é Deus? E por que Kardec faz essa pergunta? Que é Deus? E não quem é Deus? Porque a partir dessa visão monoteísta e sabendo-se da existência de Deus, o que foi que muitas vezes a religião, também de maneira, digamos assim, ignorada, né, ainda não tendo esse conhecimento aprofundado, estabeleceu-se que Deus seria uma criatura, ou até mesmo o Criador, mas com características e atributos humanos. Tanto é que o Antigo Testamento, né, a partir de Moisés, aquele que foi o precursor da visão monoteísta, qual era a ideia de Deus no Antigo Testamento? Se a gente for ler o Antigo Testamento, se a gente for ver as passagens bíblicas e até os religiosos que seguem no Antigo Testamento, a gente vai ver uma característica de Deus como sendo um senhor, né? Um senhor de idade, um ancião, que está sentado lá no trono, né? Com um cetro ou um cajado, como se fosse um rei temporal, o rei da terra, em que Deus era aquele que estava vigiando toda a terra. E aqueles que seguiam as leis de Deus, aqueles que seguiam os mandamentos de Deus, estes eram protegidos por Deus, eram abençoados por Deus. Aqueles que não seguiam as leis de Deus, esses eram excomungados e estes eram perseguidos. Daí a ponto de se falar na ira de Deus, né? Deus vai derramar sua ira sobre todos aqueles. Então, as pestes, as fomes, as guerras que existiam na época do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, eram atribuídas aos castigos de Deus. A sociedade da época, ainda embrutecida, né, o próprio Moisés, que é um médium que recebe, né, as leis, escreve na tábua, nas leis do Antigo Testamento,
ele recebe essas leis para que ele possa, digamos assim, orientar aquele povo extremamente embrutecido. E acreditava-se que aquele povo embrutecido, por não seguir essas leis, eles eram castigados. E quem era que dava esse castigo? Essa força suprema que era Deus. Então, atributos humanos, raiva, ira, privilégio, são atributos humanos, não são de Deus. Né? Então, quem não lembra da assertiva de Jesus quando dizem a ele, tu és bom, e ele diz o quê? Bom somente Deus. Veja, Jesus não quer para ele, não acha que ele mereça esse adjetivo de ser bom. Então, muito menos que Deus tivesse essas características humanas, de ser vingativo, de privilegiado. E daí é a ideia de que esse povo hebreu, que realmente penou muito durante muito tempo, mas que esperava esse Messias que haveria de vir, porque Deus era único, mas era único para quem? Para eles, para aquele povo. Então, outros povos não mereciam adorar a Deus. Deus era uma propriedade daquele povo, porque aquele povo seguia as leis. Sendo que aquelas leis eram leis externas, não eram leis de oração, não fazia parte do sentimento. Quando é que isso é modificado? Quando Jesus chega na terra, porque ele vai apresentar Deus completamente diferente. Ele vai trazer, através dos seus exemplos, da sua mensagem, quem é de fato Deus. Então, Kardec diz assim, olha, a ignorância do princípio, de que são infinitas as perfeições de Deus, foi que gerou o politeísmo. Infinitas. Culto adotado por todos os povos primitivos que davam o atributo de divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só, que é a ideia do monoteísmo, né? Depois, a proporção que os homens foram compreender na essência dos atributos divinos, retiraram dos símbolos que haviam criado a crença que implicava a negação desses atributos. Então, o que é que vai se ter, o que é que vai ser apresentado? Para que as pessoas entendam que Deus é único, que só existe um Deus. São atributos que são apenas desta força suprema. Ninguém, nenhum outro ser pode ter atributos, nem Jesus, que é um dos seus filhos e que é o espírito mais evoluído que esteve na terra. Nem Jesus tem os atributos de Deus. Aí, olha aqui, ó. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Por mais que a gente fale, Deus, meu Deus, te proteja, Deus te abençoe, vai com Deus. Por mais que a gente fale, faixa em carro, distante nas camisas, nós não temos a condição de compreender, de sondar a natureza íntima de Deus. O único ser da terra que tinha uma conexão direta com ele foi Jesus. Tanto é que ele disse, eu e o Pai somos um. Nesse sentido de conectividade, de conexão e de sintonia. Que muita gente confundiu como Jesus sendo ele, né? Jesus é Deus, Deus é Jesus. Não é isso. Para compreender, Deus ainda nos falta um sentido. Nós temos ativos em nós 5 sentidos. Mas o sentido de compreender Deus nós não temos. Só teremos quando tivermos a condição de espírito puro. De espírito puro. Só se adquire com a completa depuração do espírito. Então, a ideia de quer dizer, eu falei com Deus, Deus me disse, Deus me... Não é Deus, são entidades, são espíritos que são a sua existência. Aí sim, como os espíritos dizem desde o início, em todos os tempos, o homem tinha dentro de si a certeza que existia uma força suprema. Ele só não sabia explicar. Aí foi criando
formas para ele se aproximar de Deus, né? O homem pode, então, pela razão, chegar a conhecer os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. E aí, Kardec traz na Gênesis quais são os atributos de Deus: suprema e soberana bondade, inteligência, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito e único. Estes atributos são exclusivamente de Deus. E a gente vai compreender por quê. Por quê? Aí a gente vai ver aqui, ó. Suprema e soberana inteligência. O que é que Kardec explica aí? É ilimitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Suprema e soberana inteligência. Por mais que o homem tenha inteligência, por mais que ele crie coisas, por mais que ele seja um gênio, essa inteligência, ela não se compara à inteligência de Deus, porque a inteligência de Deus é infinita. Deus está criando o tempo todo. Deus está criando o tempo todo. Só que Deus está num grau, numa elevação de que Ele não... Quando a gente diz assim, vamos pedir a Deus, eu vou fazer uma oração para Deus me ajudar. Entendamos, essa oração que nós fazemos chega às esferas mais altas, mas existe quem vai interceder por nós para que Deus, se houver merecimento, interaja, interceda em nosso favor. Então a gente não pode querer que Deus, que é a inteligência suprema, que é a causa primeira de todas as coisas, atenda o meu interesse. Eu estou querendo tanto, meu Deus, conseguir um emprego, eu vou agora. Não vou saber, Deus me dá um emprego. Certo? Só a Terra tem um pouco mais de 7 bilhões de habitantes, encarnados, fora desencarnados. Já pensou todo mundo fazendo pedido a Deus? Porque aqui existe uma hierarquia, né? Por exemplo, Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Mas Jesus vamos dizer assim, Deus Jesus, aqui pra gente, né, da Terra. A gente não está falando de outros mundos. Jesus é o governador espiritual. Se nós quiséssemos agora ter uma audiência com o governador Paulo Câmara, governador do estado de Pernambuco. Vanessa, pega o telefone e vou ligar agora para o governador. É um pouco difícil. Poucas pessoas têm essa intimidade com o governador. Para falar com o governador do estado, Vanessa provavelmente ia falar com os seus assessores, que iriam falar com o governador, né, para se proceder aí a... Então é mais ou menos isso. Jesus coloca os seus mensageiros, ele está a serviço do Pai e os seus mensageiros estão a serviço dele, é uma hierarquia. Então se a gente quiser pedir alguma coisa, a gente vai pedir. Não tem nenhum problema da gente pedir a Deus e a Jesus. Mas a gente vai saber que o nosso anjo da guarda, que o nosso espírito amigo, protetor, ele vai lá pedir uma audiência, né, com os assessores lá, que estão próximos, e dizer assim, olha, eu vim aqui interceder por Rogério, que ele é meu tutelado, ele está precisando, está passando por uma dificuldade. Vamos ver o que a gente pode fazer por ele? Aí vai se avaliar se o Rogério tem aquele merecimento de conseguir aquilo. É isso que a gente precisa entender, né? Eterno, não teve começo e não terá fim. Tudo que a gente diz que é eterno, sabe? Não é isso? A gente costuma dizer assim, tudo muda. A única coisa que não muda é a mudança. Porque tudo é impermanente na Terra. Hoje é assim, até nós, né? Nós somos impermanentes. Hoje nós estamos aqui, habitando esse corpo, já tivemos em outros, estaremos em outros, enfim. Tudo é passageiro. Deus é o único que é eterno. Aí ele diz assim, se tivesse tido princípio, houvera saído do nada.
não sendo nada, coisa nenhuma pode produzir. Ou então teria sido criado por outro ser anterior. E nesse caso, este ser é que seria Deus. Então, Deus é incriado. Incriado. Ele é o Criador. Antes dele, não há ninguém maior. Depois dele, não há ninguém maior. Ninguém, absolutamente ninguém. Imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Deus é imutável. As leis naturais ou as leis morais, lei do trabalho, lei de adoração, né? Lei de conservação, lei do progresso, lei de amor e caridade, são leis imutáveis, porque são leis de Deus. Todas, a gente pode até não seguir, fazer atalhos, querer dar o nosso jeito, né? A gente pode querer dar o nosso jeito, mas as leis são aquelas. E o que acontece conosco, ou qualquer ser que habite este planeta e não segue as leis naturais? Tem um resultado, né? Por exemplo, nós estamos passando um processo neste momento grave no planeta Terra, de uma epidemia que não é a primeira da humanidade, nem será a última em todos os tempos tem. São consequências morais da humanidade. Muitos estão resgatando, outros é uma prova. Será que essa pandemia para nós é uma prova para ver como é que a gente está, como é que a gente se comporta? Cadê a nossa fé em Deus? Somos espíritas e acreditamos que tem uma força suprema tomando conta de tudo. Como é que anda a nossa fé? Em alguns momentos a gente começa a se comportar feito quem não conhece as coisas, porque quem não conhece fala daquilo que não conhece. Mas nós já temos um certo conhecimento. Então nós não podemos nos comportar como a massa. Não é? Imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Então, a ideia de ser um ser imaterial, ninguém vê Deus. Olha, vamos aqui para a gente. A nossa condição. Nós temos aqui médicos, aqui na plateia, assistindo palestra. Então, a gente tem aqui uma reunião mediúnica. E a nossa reunião mediúnica, ela se estabelece com uma certa metodologia. Então, em alguns momentos a gente recebe, a gente assiste, a gente se comunica com os espíritos sofredores. A nossa condição de espíritos ainda encarnados, imperfeitos, tem uma relação muito similar com os espíritos imperfeitos. Então a nossa conexão, aquilo que eles sentem, a gente sente e passa a mensagem tranquilamente. E se a gente não tiver cuidado vigilante, a gente tem essas companhias, o médico, sobretudo, na nossa casa. E aí a gente tem os espíritos amigos, que todos nós temos, os médios têm os seus guias, protetores, que orientam, que aconselham para não, né, ir nessa faixa vibratória, não se conectar com essas entidades sofredoras e perturbadoras, porque o médico sofre muito mais do que qualquer outra pessoa. Mas aí, quando é o momento da gente se conectar, da gente sentir a presença dos amigos espirituais, da gente sentir aquele bem-estar, porque os médicos ficam no estado de êxtase quando recebem uma entidade, né, harmoniosa, que traz uma mensagem edificante. Nós saímos aqui renovados e rejuvenescidos. Mas muitos de nós, esta que vos fala, não tem nenhuma percepção. O ambiente da reunião, a psicosfera da reunião, a nossa entrega, faz com que a gente saia bem, mas não vê. Muitas vezes, a literatura espírita vai explicar isso muito bem. Muitas vezes os espíritos vêm socorrer os desencarnados, os que desencarnam em acidente de carro, em incêndio, em tragédias. Estão ali o tempo todo querendo socorrer e o encarnado não percebe a presença. Não percebe. Muitas vezes vem saber que morreu aqui na reunião mediúnica. Quando a gente diz, aliás, a gente nem diz, né? Porque tem espírito que souber que morreu, passa mal.
Então, é tão sério isso, porque são vibrações diferentes. É como se a gente está vibrando nessa faixa. Então, entra por ali uma entidade luminosa, meu Deus, só se o médium estiver muito equilibrado, estiver muito bem, ele vai sentir uma presença boa. Mas se entrar alguém perturbado, aí você vai sentir. Se não veio, vai sentir a emoção do corpo, dor de cabeça, mal-estar. Então, se conecta essa energia. Então, imaterial é algo que não tem como você dizer. É uma forma de você estabelecer. É assim, né? Tem cabelos assim, tem idade assim. Não existe a possibilidade, porque não se materializa. Eu olho para esse microfone, que é uma matéria aqui, né? Eu posso dizer como é. Algo invisível não tem como dizer. Você vai ser vazia, né? Suposição, sendo que muitas vezes o que a gente vê, o que o médium vê, são apenas lapsos, né, das dimensões espirituais, porque o médium vê, tem essa condição de ver, mas é mais difícil, né? Você imagina Deus. Onipotente, se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante. Até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassa. Então, esse então é que seria Deus. Onipotente, é uma potência única, Deus. Soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça nem da sua bondade. Então, muita gente, às vezes a gente diz assim, Deus me ajude. Então, vamos dizer que estejamos eu e Lúcia, ou eu e Etienne, eu, Lúcia e Etienne, a gente está pleiteando uma vaga de um emprego. Etienne vai fazer prece a Deus, vai fazer prece a Deus, e Dulcinea vai fazer prece a Deus. E agora, como é que fica? Deus vai atender a quem? Se ele é soberanamente justo e bom, ele não pode ter parcialidade. Quem tem parcialidade somos nós. Nós muitas vezes fazemos coisas em benefício do outro que não é ser bom e nem ser justo. São questões nossas particulares, privilégios que a gente dá muitas vezes, mas Deus não. Aí a gente vai entender assim, quem tinha o merecimento de conseguir. Ou muitas vezes aquela dádiva ou aquele benefício concedido é uma prova que talvez eu e Lúcia não tivéssemos em condições ainda de passar por ela. Então, Deus é justiça e bondade. Não tem privilégio, não tem preto, branco, que tenha religião sem religião, que seja moralmente acima de tudo, que não tenha, né? O assassino, aquele que comete erros, ele tem a justiça divina e ele tem Deus por ele o tempo todo. Por quê? O próprio Jesus disse, nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Quem foi que mandou Jesus ir tomar conta dessas ovelhas todas que somos nós? Foi Deus. Então, acredita que aquela ovelha desviada, um dia ela retornará ao rebanho. E é por isso que a gente tem o quê? A reencarnação. Então não adianta a gente, com a nossa visão pequena, a gente achar assim, olha, aquele que está cometendo erro não é filho de Deus. Deus tem, né, e as pessoas dizem assim, né? Deus tem, se preocupam que Deus vai dar o que ele merece. Olha só, gente. Estabelecendo o seu critério de vingança e achando que Deus é que vai fazer com você. Veja o nível de ignorância. Né? Infinitamente perfeito. É impossível conceber esse Deus sem o infinito das perfeições. Aquelas características, soberanamente justo e bom, onipotente, né, eterno, imutável, somente Deus tem. Então ele é infinitamente perfeito. Nem antes e nem depois tem ninguém perfeito. Não tem ninguém perfeito. Né? A gente muitas vezes usa esse adjetivo de maneira muito equivocada, né? Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mistério que ele seja infinito. Esse universo, que Jesus toma conta do planeta Terra, Deus é do universo. Se a gente sair ali no calçamento e a gente vê uma formiguinha, que a gente às vezes só ia ver
colocasse um aparelho, né, que aumenta a lente. É uma criação de Deus. Aquele que está dizendo assim, nenhuma folha cai sem que Deus permita, é verdade. Tudo é criação de Deus. E daí essa ideia que a gente já está, né, abraçando no mundo de que a gente, o meio ambiente, tudo que nos envolve é criação de Deus e é responsabilidade nossa preservar e cuidar, não destruir. Se a gente pensar que o homem, como era o homem primitivo, e que hoje existem tantas leis humanas para dar conta de coisas que a gente achava natural, que a gente achava comum e que hoje não é mais. O que é que significa isso? Compreensão das leis naturais, das leis de Deus. Único, a unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Daí a gente entender o que é que os Espíritos estão trazendo para a gente e por que é que Kardec diz ali. Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Quando perguntar a gente por que é que os Espíritos responderam isso, a gente vai dizer tudo isso. Por isso. Ele é causa. Ponto. Ele é inteligência suprema. Esse superlativo, supremo, né, significa que só existe Deus, só existe um Deus. A nossa relação com Deus, para a gente dizer que tem contato com Deus, só quando a gente estivesse na condição de espírito puro, a gente ainda vai levar um bom tempo para isso. Mas a gente vai chegar lá, com certeza. Né? Chegamos aqui ao final da nossa exposição, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, dos amigos desencarnados que estão aqui nesse momento, aprendendo conosco, falando de Deus. E essa palavra tão linda, né? 4 palavras, com tanta força, que ela não seja professada ou exprimida na nossa boca em vão. Em vão. E quando a gente recorrer a Deus, a gente faça isso com o sentimento do coração. E que esse amor e essa devoção que a gente tem, seja para todas as injustiças, a violência, aquilo que a gente acha que o mundo está perdido. Não, o mundo está passando por um processo difícil e nós precisamos colaborar com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, né? Sobretudo, colaborando com os espíritos amigos, que cuidam tanto da gente, mas esperam de nós, né? Na última reunião que a gente teve no ano, o nosso mentor espiritual, para que a gente ficasse em vigilância, em oração, porque Jesus estava precisando da nossa colaboração. Então, nós somos co-criadores em plano menor, né? Como diz André Luiz, co-criadores em plano menor. Façamos a nossa parte. Muita paz para todos. Agradecemos a palestrante, né, o cinema, e finalizamos nossa reunião com a prece do Valdemar. Vamos agradecer a Deus, Jesus Cristo, pela noite de hoje, pela explanação belíssima da nossa vida. Agradecemos a todos os espíritos do universo presente, ao trabalhador da terra. Agradecer ao meu amigo Chico, que estava presente nesse dia,